capítulo 11, verso 14. E estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizia que expulso o demônio por Beelzebu. E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura que lhe confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem é comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra e aguardam. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, meus amados, culto de libertação, uma palavra da qual vem nos falar, vem nos revelar o poder de Deus sobre os demônios, sobre Satanás, do qual Jesus estava em uma ocasião expulsando um demônio, quando de repente surge um questionamento de que ele não estava sendo usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina que para se verdadeiramente o homem ser liberto, é necessário que Cristo o liberte. É necessário que ele conheça a palavra, para que a palavra, a mesma, transforme a vida do homem. Nós vivemos num mundo onde o nosso adversário, ele está em uma guerra constante, buscando o máximo de vida possível que ele possa tragar e levar com ele para a condenação eterna. E ele vai usar de todas as formas que ele puder, fazer de tudo que ele puder, para poder levar o maior de números de almas para o inferno, junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E na ocasião, Jesus vai citar acerca da divisão espiritual, que não pode acontecer
nem no reino de Deus e nem no reino das trevas de Satanás. Porque se subdividir, infelizmente não tem como resistir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele veio com o propósito de desfazer toda a obra do diabo, de quebrar todo o cativeiro de Satanás, toda a fortaleza do diabo aqui na terra. Foi Jesus, ele com esse propósito, para desfazer, para quebrar, para aniquilar toda a fortaleza de Satanás. Foi por isso que todas as vezes que chegava alguém necessitado, enfermo, doente, independente do tipo da enfermidade, Jesus os curava. Mesmo que nem toda enfermidade tem uma influência do mal, mas ainda assim, todos que se aproximavam, buscando de Jesus ali uma cura, ele estava curando. Porque mesmo não tendo a influência do mal para uma enfermidade na vida de uma pessoa, na maioria das vezes Satanás, ele se apodera daquela situação para oprimir a vida daquele homem e a vida daquela mulher. E o alvo de Satanás aqui na terra somos nós. E eu e você precisamos entender que temos que travar uma guerra constante contra o mal. E é uma guerra, meus amados, que é uma guerra espiritual. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, como Paulo nos ensinou, nos instruiu na carta que o mesmo escreveu ali em Efésios. Nós precisamos entender que diariamente nós precisamos guerrear uma luta, porque o mal, ele está o tempo todo procurando uma forma de nos destruir e de nos afastar da presença de Deus. Quando Jesus fala que o reino não pode ser subdividido, ele está dizendo que nenhum corpo não pode habitar dois espíritos de forma diferente. Não pode habitar o Espírito de Deus e um espírito maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem e uma mulher que tem um Espírito de Deus, jamais ele vai manifestar um espírito maligno em sua vida. Por quê? Porque quem habita nele é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, por ser mais forte que o espírito do mal, não permita que o mal entre. Então, dessa forma, eu e você estamos guardados e protegidos. Mas como é que o mal, ele entra na vida do homem? O mal, ele teve a liberdade a partir do pecado em nossas vidas. A partir do pecado que o homem pecou, daí então todos pecaram. E a Bíblia vai dizer que desse momento em diante ficamos distintos da glória de Deus. E Jesus, ele veio com esse propósito para desfazer essa fortaleza de Satanás, que dessa forma estaria ganhando todas as almas dos homens viventes da terra para si. Por quê? Porque já estavam condenados por conta do pecado, sem ter salvação. Agora Jesus, ele veio para nos comprar com preço precioso de sangue, para nos purificar, nos dar o direito de vida. E hoje esse espírito de fortaleza de Deus, ele pode habitar na minha e na sua vida, e nos guardar para que o mal não entre. Mas a partir do momento que o homem, ele dá lugar para práticas pecaminosas, para as obras do mal em sua vida, desta maneira, ele abre uma porta para que o mal entre e atue em sua vida. E dessa forma, ele faz como ele quer. Ele começa agindo para poder destruir. E muitas das vezes, na maioria das vezes, o maior objetivo do diabo é fazer com que você se sinta bem, da forma que você está. Porque você estando vulnerável, você estando bem consigo mesmo, não se preocupando com nada, ele também não precisa se preocupar com você. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que morrer. E é aí no momento da sua morte que ele vai se revelar para você. É no momento que o homem morre, é que o diabo, ele se apresenta e se revela como verdadeiramente ele é.
E como foi que eu e você, se infelizmente fomos condenados, adquirimos essa condenação, uma vez que já tivemos a oportunidade de vivermos uma vida para com Deus e ter o direito de vida eterna? Ele vai mostrar para mim e para você quais foram as práticas que nos levaram à condenação eterna, o que nos fizeram separar da presença de Deus. Tudo aquilo que eu e você praticamos, que não é do agrado de Deus, infelizmente é do agrado de Satanás. E quando eu e você deixamos de obedecer a Deus, estamos obedecendo ao diabo, estamos fazendo a vontade dele, porque a vontade do diabo é toda ao contrária à vontade de Deus. Porque a vontade do diabo é de desfazer os planos de Deus para a tua vida. E qual é o maior plano de Deus para a minha e para a tua vida? A salvação. Te levar para uma morada eterna, para um lugar que Ele tem preparado para mim e para você. Um lugar do qual Ele tem preparado para aqueles que crê, para aqueles que renunciarão a si mesmo por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vão renunciar ao seu eu, à sua carne, o seu prazer, para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia revela para mim e para você, que ela é boa, perfeita e agradável. Então eu entendo que a todo tempo que eu viver a vontade de Deus para a minha vida, eu vou criar uma fortaleza contra o mal, para que ele não ache uma oportunidade para entrar na minha vida, para destruir a minha vida, destruir a minha saúde, para que ele possa entrar na minha família e destruir a minha família. Então nós criamos uma fortaleza da qual Satanás, ele não tem o poder de destruir. Aí quem sabe você possa questionar, mas como eu conheço pessoas que servem a Deus, mas têm uma vida completamente diferente, tem vida destruída. Existem pessoas que aparentemente estão vivendo para Deus, mas na realidade não estão vivendo dentro da vontade de Deus. E o diabo, ele é um espírito, e ele tem demônios. Satanás, ele tem demônios que trabalham ao seu favor, e eles estão nos vigiando. Ele sabe aquilo que eu faço, aquilo que você faz, ou até mesmo que deixa de fazer. Então quando ele acha uma oportunidade, ele entra, invade. Aí o que acontece? O diabo, ele veio senão a roubar, matar e destruir. Então essa é a vontade do diabo: roubar, matar e destruir. Ele rouba tudo aquilo que vem trazer e proporcionar alegria, paz e felicidade para a tua vida. Ele vem lá e rouba tudo, destruindo, para que você se sinta uma pessoa oprimida, depressiva, triste, cabisbaixa, que está tudo incluído lá dentro da depressão. E aí você se sente uma pessoa sem prazer de nada. Você não tem prazer de vir à igreja, você não tem prazer de orar, você não tem prazer de buscar a Deus, porque existe um espírito que tem sugado toda esta vontade e este prazer que você tinha antes, ou até mesmo quando nós fomos criados, que eu e você fomos criados em imagem perfeita do nosso Deus. Mas o pecado, ele veio destruir isso na minha e na sua vida. É por isso que o texto, ele vai dizer que o espírito imundo, quando sai da vida de uma pessoa, e essa pessoa agora, por um momento ou outro, ela abre um espaço para que ele possa voltar. Como assim? Quem sabe você é uma pessoa que assumiu um compromisso com Cristo, dizendo: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, entrego a minha vida a Jesus,
Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar Ele diante dos homens, Ele também vai confessar diante do Pai. Então isso é uma necessidade, a confissão de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque todo aquele também que negar diante dos homens, ele também vai negar diante do Pai. Então quando você faz isso, você assume esse compromisso diante dos homens, você está declarando que sua vida agora pertence a Cristo. E como você está declarando, o que é que Ele faz? Ele vem para a sua vida, e o mal que está habitando, Ele expulsa. A casa está suja, Ele começa a limpar, a fazer uma varredura, limpar tudo que está sujo, colocando tudo ao lugar, tudo em ordem, está tudo limpinho, tudo organizado. Mas aí de repente, você não se sente bem com o novo hóspede que está na sua casa. Quem sabe você diz, mas não é desse jeito que eu quero viver. Por quê? Porque o hóspede que está morando na sua casa agora, ele exige que você agora viva de uma maneira diferente. Ele te ordena agora alguns compromissos que você precisa ter, algumas posturas que agora você precisa ter, para que ele permaneça dentro da sua casa. Mas o que acontece, meus amados, quando o homem, ele não aceita essas propostas do Espírito Santo de Deus, que é o novo hóspede que vem habitar na minha e na sua vida, quando declaramos a Cristo como nosso Senhor e Salvador? Quando nós não aceitamos e queremos fazer a nossa própria vontade, Ele se retira. Simplesmente você não é obrigado a carregá-lo contigo, como também Ele não é obrigado a aceitar aquilo que você quer. Então Ele se retira de você. Aí o que acontece? Aquele espírito que um dia saiu da sua vida, ele procura um lugar limpo, árido, para poder morar e não encontra. Então o mesmo diz consigo, eu vou voltar para a casa que eu morava. E quando o mesmo volta, a Bíblia diz que quando ele encontra a casa toda ordenada, arrumada, limpinha, ele diz, espera aí, eu não vou morar aqui sozinho não, eu vou ali buscar mais 7 amigos, mas são 7 piores do que ele. Aonde o último estado daquele homem, ou daquela mulher, se tornará pior do que o primeiro. Por quê? Porque agora não será mais um espírito imundo na sua vida, não será mais um espírito mau, mas sim 8, é um que buscou mais 7, para morar ali. Aí o último estado da vida daquele homem se tornará pior do que o primeiro, a opressão que eles vêm causar, sabe, na vida daquele homem. Por quê? Porque agora ele rejeitou a presença de Deus, ele rejeitou a presença daqueles que poderia guardar a vida daquele homem, a vida daquela mulher, do ataque do mal, e agora ele ficou vulnerável aos ataques do inimigo, e por isso o último estado dele será pior do que o primeiro. Então, causando isso, o que acontece? Quando o homem morre, infelizmente, vai direto para o inferno. Ninguém quer ir para lá. Todo homem, ele anseia, deseja ir morar com Deus. Por quê? Aquele que crê em Deus, ele quer que existe o céu, ele acredita que existe o céu. Tem muitos que acreditam em Deus e acreditam até mesmo no inferno, mas acham que ele pode viver de qualquer jeito, que ele não vai parar lá não, sabe por quê? Deus é bom demais. Por que Deus vai castigar ele? Ele não é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, ele dá esmola, sabe? Ele faz vários tipos de caridade. Então, por que Deus vai lançar a alma dele no inferno? Simplesmente por ter rejeitado o seu filho. Todo aquele que rejeitar o Filho de Deus será rejeitado por Deus. É necessário que eu e você entendamos isso. A verdadeira libertação, ela começa a acontecer quando eu e você começamos a reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos e as nossas falhas, e a necessidade que nós temos de Cristo em nossa vida, para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar, para nos direcionar nas decisões que devemos tomar. E quando nós não fazemos isso, infelizmente ficamos vulneráveis
aos ataques do inimigo, que está o tempo todo procurando somente uma oportunidade para destruir a minha vida e a sua vida. Então quem abre uma porta, na maioria das vezes, para que o mal entre, é eu e você. Primeiro, até então, quando você não tem um conhecimento, beleza. Mas a partir do momento que você adquire o conhecimento daquilo que é bem e daquilo que é mal, daquilo que é o Deus Todo-Poderoso e daquilo que o mal pode fazer, e você ainda fica dando brecha para que ele haja, para que ele atue na tua vida, fica mais fácil, porque o ataque dele ainda vem mais severo. Porque o maior objetivo dele é te acabar logo, é matar logo você, é lançar você logo debaixo de uma carreta, porque o seu corpo menos importa. Está preocupado com sua alma que não morre. A sua alma é eterna. A Bíblia diz que o nosso corpo ele veio do pó, e ao pó ele vai retornar, meus amados. Então a forma que o seu corpo será destruído, se ele vai primeiro arrancar uma perna, duas, um braço, os dois braços, te deixar vegetando, lançar sobre você um câncer, para te consumindo aos poucos, para te fazendo sofrer, isso para ele pouco importa. O que ele mais quer é te levar à sepultura o mais rápido possível, porque o objetivo dele está depois da morte, e não enquanto tem vida, porque enquanto houver vida, para mim e para você tem esperança. O problema é que depois que a vida acaba, ali também acabou a esperança do homem, de viver uma vida eterna, porque ele rejeitou todas as oportunidades que ele tinha para viver eternamente, e vai viver as suas próprias escolhas. Agora não tem mais jeito, é tarde demais, quando o homem se encontrar com a morte, não tem mais volta, não tem mais jeito. Mas quando eu e você carregamos a presença do Filho de Deus em nossa vida, eita glória, quando descemos a sepultura, que a morte ela vem de encontro, ela olha assim, com aquela ali eu não posso não, ela volta desesperada, porque quem vai estar na minha frente, na tua frente, é o leão da tribo de Judá, aquele que tem as marcas nas mãos e nos pés, o certificado que ele comprou a minha e a sua vida, e que a morte não pode detê-lo, e também não vai poder deter a vida daqueles que tiverem comprado pelo sangue dele. Mas a escolha é minha e sua, somos nós que escolhemos. Da mesma forma que naquela época havia muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, provocadas, doenças, enfermidade provocada pelo mal. No dia de hoje não é diferente, mas a pior enfermidade que existe é a enfermidade espiritual, porque quando você fica enfermo espiritual, é a sua alma que está morrendo, é a sua alma que está perecendo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quem é de você que está sabendo que o teu corpo está morrendo e não corre para uma emergência, para buscar um auxílio, para buscar uma ajuda, para que você possa viver um pouco mais? E eu quero te fazer uma pergunta: como se encontra a tua alma nesta noite? Como é que está o teu espírito diante de Deus? Como é que está a tua vida diante de Deus? Será que nessa noite você não está precisando de um socorro espiritual? Será que você não chegou aqui nesta noite hoje enfermo à beira da morte espiritual? É você que precisa reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. É você que precisa fazer esse auto-reconhecimento, dizendo: não, eu estou caminhando para o abismo, do jeito que eu estou, vou perecer espiritualmente, a minha alma vai morrer, porque se eu e você não fizermos isso, infelizmente vamos perecer eternamente. Mas eu quero te dizer uma coisa: da mesma forma que Jesus estava ali naquela ocasião, para expulsar o demônio da vida daquela pessoa, ele também veio aqui nesta noite, porque o prazer dele é te sarar dessa ferida que está na tua alma, e te curar, para que você possa viver e glorificar o nome dele, enquanto você viver aqui nessa terra. Esse é o maior objetivo de Jesus,
é sarar a tua alma nesta noite, é curar as feridas que estão abertas, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara feridas que foram abertas por ressentimentos do passado, quem sabe alguns sentimentos passados, que deixaram mágoa que você tem carregado dentro de você, mágoas que se você carregar contigo até o dia da tua morte, infelizmente, não tem como você se salvar, porque a Bíblia ensina para mim e para você, que se você quer perdão de Deus, você precisa perdoar, e essa é a maior enfermidade que tem tido nos últimos dias, o perdão que as pessoas não têm liberado umas às outras, tem causado câncer na sua alma, tem lhe deixado fadigado espiritualmente. Muitas das vezes você até chega até a igreja, mas o prazer de adorar não existe. Muitas das vezes você vem simplesmente por vir, chega aqui, a sua mente viaja na imaginação em várias outras coisas, só não na direção de Deus. Mas é você que precisa entender isso, é você que precisa entender que você precisa do auxílio, do socorro imediato de Jesus na tua vida, para que você não venha perecer eternamente, que precisamos verdadeiramente do auxílio e do socorro de Deus imediato. É você dizer: não, eu preciso ir na emergência espiritual hoje, agora, eu preciso me colocar diante do altar de Deus, é agora, porque se eu não for agora, para que o Espírito Santo ele me reanime, infelizmente essa parada cardíaca vai me levar à sepultura, como eu estava falando antes. O teu corpo pouco importa, tanto para Deus como para o diabo, a ponto do nosso próprio Deus, ele diz assim: olha, é melhor você entrar no céu sem um braço, sem uma perna, do que você entrar com os dois braços e as duas pernas no inferno. Então por quê? Porque o nosso corpo não importa a forma que ele será. O que eu e você precisamos preservar no nosso corpo é a santidade. Isso Deus preza, isso Ele quer de mim e de você. Isso para Deus é uma exigência, se você quer que Ele habite em sua vida, se você quer carregar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, é necessário que você mantenha a sua vida em santidade, se afaste de tudo aquilo que você sabe que é pecado. Sabe por quê? Porque quando nós carregamos o Espírito Santo de Deus, quando vamos fazer algo de errado, que até mesmo sabemos, mas que muitas das vezes o inimigo tenta ludibriar a minha mente, a sua mente, o Espírito Santo ele vem e te adverte antes que você faça, porque depois que você fazer, você não fez inconsciente, você fez consciente. Nenhum de nós cometemos um pecado inconscientemente, cometemos o pecado consciente, porque antes somos advertidos que aquilo que iremos fazer é errado, mas muitas das vezes o homem prefere fazer as escolhas erradas do que as escolhas certas. Louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus estavam ali, meus amados. Quero aqui, já vou estar encerrando já, em nome de Jesus Cristo, para que você entenda. Os fariseus estavam ali querendo acusar Jesus de estar expulsando demônios através de Beelzebu, de outro demônio. Aí Jesus estava simplesmente explicando que não pode um reino ser subdividido. Como é que Satanás vai expulsar Satanás? Não pode. O reino das trevas trabalha para o reino das trevas. O reino de Deus trabalha para o reino de Deus. O texto, ele veio nos instruir que Deus, ele veio com o propósito de desfazer, de destruir todo o projeto do diabo, toda a fortaleza do diabo na vida dos homens, naquelas pessoas que estavam vivendo oprimidas pela opressão maligna, pela opressão satânica, e dessa forma se afastaram, se distanciaram de Cristo.
Então nesta noite eu quero te fazer um convite. Eu quero fazer um convite para você que se sente fadigado espiritualmente, que sabe que você precisa hoje do socorro de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Você que se encontra enfermo fisicamente também. Eu quero que você se coloque aqui na frente em nome de Jesus Cristo. E nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo pela sua vida. Você, pela sua vida espiritual e pela sua vida física em nome de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 11, verso 14. E estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizia que expulso o demônio por Beelzebu. E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura que lhe confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem é comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra e aguardam. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, meus amados, culto de libertação, uma palavra da qual vem nos falar, vem nos revelar o poder de Deus sobre os demônios, sobre Satanás, do qual Jesus estava em uma ocasião expulsando um demônio, quando de repente surge um questionamento de que ele não estava sendo usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina que para se verdadeiramente o homem ser liberto é necessário que Cristo
o liberte. É necessário que ele conheça a palavra, para que a palavra, a mesma, transforme a vida do homem. Nós vivemos num mundo onde o nosso adversário, ele está em uma guerra constante, buscando o máximo de vida possível que ele possa tragar e levar com ele para a condenação eterna. E ele vai usar de todas as formas que ele puder, fazer de tudo que ele puder, para poder levar o maior de números de almas para o inferno, junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E na ocasião, Jesus vai citar acerca da divisão espiritual que não pode acontecer, nem no reino de Deus, e nem no reino das trevas de Satanás. Porque se subdividir, infelizmente não tem como resistir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele veio com o propósito de desfazer toda a obra do diabo, de quebrar todo o cativeiro de Satanás, toda a fortaleza do diabo aqui na terra. Foi Jesus, ele com esse propósito, para desfazer, para quebrar, para aniquilar toda a fortaleza de Satanás. Foi por isso que todas as vezes que chegava alguém necessitado, enfermo, doente, independente do tipo da enfermidade, Jesus os curava. Mesmo que nem toda enfermidade tem uma influência do mal, mas ainda assim, todos que se aproximavam, buscando de Jesus ali uma cura, ele estava curando. Porque mesmo não tendo a influência do mal para uma enfermidade na vida de uma pessoa, na maioria das vezes Satanás, ele se apodera daquela situação para oprimir a vida daquele homem e a vida daquela mulher. E o alvo de Satanás aqui na terra somos nós. E eu e você precisamos entender que temos que travar uma guerra constante contra o mal. E é uma guerra, meus amados, que é uma guerra espiritual. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, como Paulo nos ensinou, nos instruiu na carta que o mesmo escreveu ali em Efésios. Nós precisamos entender que diariamente nós precisamos guerrear uma luta, porque o mal, ele está o tempo todo procurando uma forma de nos destruir e de nos afastar da presença de Deus. Quando Jesus fala que o reino não pode ser subdividido, ele está dizendo que nenhum corpo não pode habitar dois espíritos de forma diferente. Não pode habitar o Espírito de Deus e um espírito maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem e uma mulher que tem um Espírito de Deus, jamais ele vai manifestar um espírito maligno em sua vida. Por quê? Porque quem habita nele é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, por ser mais forte que o espírito do mal, não permita que o mal entre. Então, dessa forma, eu e você estamos guardados e protegidos. Mas como é que o mal, ele entra na vida do homem? O mal, ele teve a liberdade a partir do pecado em nossas vidas. A partir do pecado que o homem pecou, daí então todos pecaram. E a Bíblia vai dizer que desse momento diante ficamos distintos da glória de Deus. E Jesus, ele veio com esse propósito para desfazer essa fortaleza de Satanás, que dessa forma estaria ganhando todas as almas dos homens viventes da terra para si. Por quê? Porque já estavam condenados por conta do pecado, sem ter salvação. Agora Jesus, ele veio para nos comprar com preço precioso de sangue, para nos purificar, nos dar o direito de vida. E hoje esse espírito de fortaleza de Deus, ele pode habitar na minha e na sua vida, e nos guardar para que o mal não entre.
Mas a partir do momento que o homem, ele dá lugar para práticas pecaminosas, para as obras do mal em sua vida, desta maneira, ele abre uma porta para que o mal entre e atue em sua vida. E dessa forma, ele faz como ele quer. Ele começa agindo para poder destruir. E muitas das vezes, na maioria das vezes, o maior objetivo do diabo é fazer com que você se sinta bem, da forma que você está. Porque você estando vulnerável, você estando bem consigo mesmo, não se preocupando com nada, ele também não precisa se preocupar com você. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que morrer. E é aí no momento da sua morte, que ele vai se revelar para você. É no momento que o homem morre, é que o diabo, ele se apresenta e se revela como verdadeiramente ele é. E como foi que eu e você, se infelizmente fomos condenados, adquirimos essa condenação, uma vez que já tivemos a oportunidade de vivermos uma vida para com Deus e ter o direito de vida eterna. Ele vai mostrar para mim e para você quais foram as práticas que nos levaram à condenação eterna, o que nos fizeram separar da presença de Deus. Tudo aquilo que eu e você praticamos, que não é do agrado de Deus, infelizmente é do agrado de Satanás. E quando eu e você deixamos de obedecer a Deus, estamos obedecendo ao diabo, estamos fazendo a vontade dele, porque a vontade do diabo é toda ao contrária à vontade de Deus. Porque a vontade do diabo é de desfazer os planos de Deus para a tua vida. E qual é o maior plano de Deus para a minha e para a tua vida? A salvação. Te levar para uma morada eterna, para um lugar que Ele tem preparado para mim e para você. Um lugar do qual Ele tem preparado para aqueles que crê, para aqueles que renunciarão a si mesmo por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vão renunciar ao seu eu, à sua carne, o seu prazer, para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia revela para mim e para você, que ela é boa, perfeita e agradável. Então eu entendo que a todo tempo que eu viver a vontade de Deus para a minha vida, eu vou criar uma fortaleza contra o mal, para que ele não ache uma oportunidade para entrar na minha vida, para destruir a minha vida, destruir a minha saúde, para que ele possa entrar na minha família e destruir a minha família. Então nós criamos uma fortaleza da qual Satanás, ele não tem o poder de destruir. Aí quem sabe você possa questionar, mas como eu conheço pessoas que servem a Deus, mas têm uma vida completamente diferente, tem vida destruída. Existem pessoas que aparentemente estão vivendo para Deus, mas na realidade não estão vivendo dentro da vontade de Deus. E o diabo, ele é um espírito, e ele tem demônios. Satanás, ele tem demônios que trabalham ao seu favor, e eles estão nos vigiando. Ele sabe aquilo que eu faço, aquilo que você faz, ou até mesmo que deixa de fazer. Então quando ele acha uma oportunidade, ele entra, invade. Aí o que acontece? O diabo, ele veio senão a roubar, matar e destruir. Então essa é a vontade do diabo, roubar, matar e destruir. Ele rouba tudo aquilo que vem trazer e proporcionar alegria, paz e felicidade para a tua vida. Ele vem lá e rouba tudo, destruindo, para que você se sinta uma pessoa oprimida, depressiva, triste, cabisbaixa, que está tudo incluído lá dentro da depressão. E aí você se sente uma pessoa sem prazer
de nada. Você não tem prazer de vir à igreja, você não tem prazer de orar, você não tem prazer de buscar a Deus, porque existe um espírito que tem sugado toda esta vontade e este prazer que você tinha antes, ou até mesmo quando nós fomos criados, que eu e você fomos criados em imagem perfeita do nosso Deus. Mas o pecado, ele veio destruir isso na minha e na sua vida. É por isso que o texto, ele vai dizer que o espírito imundo, quando sai da vida de uma pessoa, e essa pessoa agora, por um momento ou outro, ela abre um espaço para que ele possa voltar. Como assim? Quem sabe você é uma pessoa que assumiu um compromisso com Cristo, dizendo: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, entrego a minha vida a Jesus, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar Ele diante dos homens, Ele também vai confessar diante do Pai. Então isso é uma necessidade, a confissão de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque todo aquele também que negar diante dos homens, ele também vai negar diante do Pai. Então quando você faz isso, você assume esse compromisso diante dos homens, você está declarando que sua vida agora pertence a Cristo. E como você está declarando, o que é que ele faz? Ele vem para a sua vida, e o mal que está habitando, ele expulsa. A casa está suja, ele começa a limpar, a fazer uma varredura, limpar tudo que está sujo, colocando tudo ao lugar, tudo em ordem, está tudo limpinho, tudo organizado. Mas aí de repente, você não se sente bem com o novo hóspede que está na sua casa. Quem sabe você diz: mas não é desse jeito que eu quero viver. Por quê? Porque o hóspede que está morando na sua casa agora, ele exige que você agora viva de uma maneira diferente. Ele te ordena agora alguns compromissos que você precisa ter, algumas posturas que agora você precisa ter, para que ele permaneça dentro da sua casa. Mas o que acontece, meus amados, quando o homem, ele não aceita essas propostas do Espírito Santo de Deus, que é o novo hóspede que vem habitar na minha e na sua vida, quando declaramos a Cristo como nosso Senhor e Salvador? Quando nós não aceitamos e queremos fazer a nossa própria vontade, ele se retira. Simplesmente você não é obrigado a carregá-lo contigo, como também ele não é obrigado a aceitar aquilo que você quer. Então ele se retira de você. Aí o que acontece? Aquele espírito que um dia saiu da sua vida, ele procura um lugar limpo, árido, para poder morar e não encontra. Então o mesmo diz consigo: eu vou voltar para a casa que eu morava. E quando mesmo volta, a Bíblia diz que quando ele encontra a casa toda ordenada, arrumada, limpinha, ele diz: espera aí, eu não vou morar aqui sozinho não, eu vou ali buscar mais 7 amigos, mas são 7 piores do que ele, aonde o último estado daquele homem, ou daquela mulher, se tornará pior do que o primeiro. Por quê? Porque agora não será mais um espírito imundo na sua vida, não será mais um espírito mau, mas sim 8, é um que buscou mais 7, para morar ali. Aí o último estado da vida daquele homem se tornará pior do que o primeiro, a opressão que eles vêm causar, sabe, na vida daquele homem. Por quê? Porque agora ele rejeitou a presença de Deus, ele rejeitou a presença daqueles que poderia guardar a vida daquele homem, a vida daquela mulher, do ataque do mal, e agora ele ficou vulnerável aos ataques do inimigo, e por isso o último estado dele será pior do que o primeiro. Então, causando isso, o que acontece? Quando o homem morre, infelizmente, vai direto para o inferno. Ninguém quer ir para lá. Todo homem, ele anseia, deseja ir morar com Deus. Por quê? Aquele que crê em Deus, ele quer que existe o céu, ele acredita que existe o céu.
Tem muitos que acreditam em Deus e acreditam até mesmo no inferno, mas acham que ele pode viver de qualquer jeito, que ele não vai pagar lá não, sabe por quê? Deus é bom demais. Por que Deus vai castigar ele? Ele não é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, ele dá esmola, sabe? Ele faz vários tipos de caridade. Então, por que Deus vai lançar a alma dele no inferno? Simplesmente por ter rejeitado o seu filho. Todo aquele que rejeitar o Filho de Deus será rejeitado por Deus. É necessário que eu e você entendamos isso. A verdadeira libertação, ela começa a acontecer quando eu e você começamos a reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos e as nossas falhas. E a necessidade que nós temos de Cristo em nossa vida, para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar, para nos direcionar nas decisões que devemos tomar. E quando nós não fazemos isso, infelizmente ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo, que está o tempo todo procurando somente uma oportunidade para destruir a minha vida e a sua vida. Então quem abre uma porta, na maioria das vezes, para que o mal entre, é eu e você. Primeiro, até então, quando você não tem conhecimento, beleza, mas a partir do momento que você adquire o conhecimento daquilo que é bem e daquilo que é mal, daquilo que é o Deus Todo-Poderoso e daquilo que o mal pode fazer, e você ainda fica dando brecha para que ele haja, para que ele atue na tua vida, fica mais fácil, porque o ataque dele ainda vem mais severo. Porque o maior objetivo dele é te acabar logo, é matar logo você, é lançar você logo debaixo de uma carreta, porque o seu corpo menos importa. Está preocupado com sua alma que não morre, a sua alma é eterna. A Bíblia diz que o nosso corpo ele veio do pó, e ao pó ele vai retornar, meus amados. Então a forma que o seu corpo será destruído, se ele vai primeiro arrancar uma perna, duas, um braço, os dois braços, te deixar vegetando, lançar sobre você um câncer, para te consumindo aos poucos, para te fazendo sofrer, isso para ele pouco importa. O que ele mais quer é te levar à sepultura o mais rápido possível, porque o objetivo dele está depois da morte, e não enquanto tem vida, porque enquanto houver vida, para mim e para você tem esperança. O problema é que depois que a vida acaba, ali também acabou a esperança do homem de viver uma vida eterna, porque ele rejeitou todas as oportunidades que ele tinha para viver eternamente, e vai viver as suas próprias escolhas. Agora não tem mais jeito, é tarde demais. Quando o homem se encontrar com a morte, não tem mais volta, não tem mais jeito. Mas quando eu e você carregamos a presença do Filho de Deus em nossa vida, eita glória, quando descemos a sepultura, que a morte ela vem de encontro, ela olha assim, com aquela ali eu não posso não, ela volta desesperada, porque quem vai estar na minha frente, na tua frente, é o leão da tribo de Judá, aquele que tem as marcas nas mãos e nos pés, o certificado que ele comprou a minha e a sua vida, e que a morte não pode detê-lo, e também não vai poder deter a vida daqueles que tiverem comprado pelo sangue dele. Mas a escolha é minha e sua, somos nós que escolhemos. Da mesma forma que naquela época, havia muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, provocadas, doenças, enfermidade provocada pelo mal. Nos dias de hoje não é diferente, mas a pior enfermidade que existe é a enfermidade espiritual, porque quando você fica enfermo espiritual, é a sua alma que está morrendo, é a sua alma que está perecendo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quem é de você que está sabendo que o teu corpo está morrendo e não corre para uma emergência, para buscar um auxílio, para buscar uma ajuda, para que você possa viver um pouco mais? E eu quero te fazer uma pergunta: como se encontra a tua alma nesta noite?
Como é que está o teu espírito diante de Deus? Como é que está a tua vida diante de Deus? Será que nessa noite você não está precisando de um socorro espiritual? Será que você não chegou aqui nesta noite hoje enfermo, à beira da morte espiritual? É você que precisa reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. É você que precisa fazer esse auto-reconhecimento, dizendo: não, eu estou caminhando para o abismo. Do jeito que eu estou, vou perecer espiritualmente, a minha alma vai morrer. Porque se eu e você não fizermos isso, infelizmente vamos perecer eternamente. Mas eu quero te dizer uma coisa: da mesma forma que Jesus estava ali naquela ocasião, para expulsar o demônio da vida daquela pessoa, Ele também veio aqui nesta noite, porque o prazer dele é te sarar dessa ferida que está na tua alma, e te curar, para que você possa viver e glorificar o nome dele, enquanto você viver aqui nessa terra. Esse é o maior objetivo de Jesus, é sarar a tua alma nessa noite, é curar as feridas que estão abertas, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara feridas que foram abertas por ressentimentos do passado. Quem sabe alguns sentimentos passados que deixaram mágoa que você tem carregado dentro de você, mágoas que se você carregar contigo até o dia da tua morte, infelizmente não tem como você se salvar, porque a Bíblia ensina para mim e para você que se você quer perdão de Deus, você precisa perdoar. E essa é a maior enfermidade que tem tido nos últimos dias. O perdão que as pessoas não têm liberado umas às outras tem causado câncer na sua alma, tem lhe deixado fadigado espiritualmente. Muitas das vezes você até chega até a igreja, mas o prazer de adorar não existe. Muitas das vezes você vem simplesmente por vir, chega aqui, a sua mente viaja na imaginação em várias outras coisas, só não na direção de Deus. Mas é você que precisa entender isso, é você que precisa entender que você precisa do auxílio, do socorro imediato de Jesus na tua vida, para que você não venha perecer eternamente, que precisamos verdadeiramente do auxílio e do socorro de Deus imediato. É você dizer: não, eu preciso ir na emergência espiritual hoje, agora, eu preciso me colocar diante do altar de Deus, é agora, porque se eu não for agora, para que o Espírito Santo Ele me reanime, infelizmente essa parada cardíaca vai me levar à sepultura. Como eu estava falando antes, o teu corpo pouco importa, tanto para Deus como para o diabo, a ponto do nosso próprio Deus, Ele diz assim: olha, é melhor você entrar no céu sem um braço, sem uma perna, do que você entrar com os dois braços e as duas pernas no inferno. Então por quê? Porque o nosso corpo não importa a forma que ele será. O que eu e você precisamos preservar no nosso corpo é a santidade. Isso Deus preza, isso Ele quer de mim e de você. Isso para Deus é uma exigência, se você quer que Ele habite em sua vida, se você quer carregar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, é necessário que você mantenha a sua vida em santidade, se afaste de tudo aquilo que você sabe que é pecado. Sabe por quê? Porque quando nós carregamos o Espírito Santo de Deus, quando vamos fazer algo de errado, que até mesmo sabemos, mas que muitas das vezes o inimigo tenta ludibriar a minha mente, a sua mente, o Espírito Santo Ele vem e te adverte antes que você faça, porque depois que você fazer, você não fez inconsciente, você fez consciente. Nenhum de nós cometemos um pecado inconscientemente, cometemos o pecado consciente, porque antes somos advertidos que aquilo que iremos fazer é errado. Mas muitas das vezes o homem prefere fazer as escolhas erradas do que as escolhas certas.
Louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus estavam ali, meus amados. Quero aqui, já vou estar encerrando já, em nome de Jesus Cristo, para que você entenda. Os fariseus estavam ali querendo acusar Jesus de estar expulsando demônios, através de Beelzebu, de outro demônio. Aí Jesus estava simplesmente explicando, que não pode um reino ser subdividido. Como é que Satanás vai expulsar Satanás? Não pode. O reino das trevas trabalha para o reino das trevas. O reino de Deus trabalha para o reino de Deus. O texto, ele veio nos instruir que Deus, ele veio com o propósito de desfazer, de destruir todo o projeto do diabo, toda a fortaleza do diabo na vida dos homens, naquelas pessoas que estavam vivendo oprimidas pela opressão maligna, pela opressão satânica, e dessa forma se afastaram, se distanciaram de Cristo. Então nesta noite eu quero te fazer um convite. Eu quero fazer um convite para você que se sente fadigado espiritualmente, que sabe que você precisa hoje do socorro de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Você que se encontra enfermo fisicamente também, eu quero que você se coloque aqui na frente em nome de Jesus Cristo, e nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo pela sua vida, você, pela sua vida espiritual e pela sua vida física em nome de Jesus. Aleluia.